Muito bem, pessoal. Então, chamada feita. Fico feliz com tantos alunos em aula. Pela chamada, nós temos 26, temos 18 já em aula. Então, considero isso muito bom, considerando essa época que a gente está aí meio bagunçado e atrapalhado. Primeiro, a minha proposta para hoje, considerando os comentários de vocês lá no portfólio, e agradeço a participação de vocês, acho que foi bem interessante. Até alguns comentários engraçados e empolgados, se eu não estou enganado, da Rochelle. Foi uma que se Eu animou. achei que tu não ia ler, professor. Tá. Como não? Como não? Foi a primeira coisa, antes de olhar, nem olhei as listas eu confesso que não olhei ainda. Mas os comentários eu vi, porque é mais ou menos por ali que eu me guio para pensar na aula de hoje. E, e muitos comentaram assim dos problemas com a parte da raiz, de radiciação, né? De, de racionalização, principalmente. Então, eu queria começar a aula de hoje por aí. Depois nós vamos dar uma olhadinha na parte de lei dos senos e lei dos cossenos. É uma parte bastante breve e eu não vou me deter aqui no encontro síncrono na demonstração das leis, tá? Porque as demonstrações já estão disponíveis na gravação, nas gravações, né, que tem lá no Moodle. E também, se mais alguém precisar de alguma. Bom, tem outros vídeos também pela internet explicando a demonstração. E claro, se precisar, eu também posso tirar algumas dúvidas. Mas o nosso foco é a aplicação das leis, né? Não a demonstração delas, porque né, nós estamos aí no ensino médio, vocês não têm essa obrigatoriedade. A ideia é que vocês entendam a lei e a fórmula, né? E saibam aplicá-la. Então, isso que é a nossa ideia. Alguém gostaria de comentar alguma coisa sobre essa primeira semana, além do que já está escrito lá no portfólio? Sobre listas, sobre os encontros, sobre demais materiais. Nada? Então, vamos ver aqui. Pessoal, se por acaso meu microfone falhar, vocês me avisem, por favor. Às vezes acontece. Só vou abrir aqui a tela. Bom, tá aí. Veja então aqui o seguinte. Primeiro passo importante para a gente recordar a respeito das raízes, essa parte aí toda. É que quando a gente fala em raiz, vou dizer uma raiz enésima aqui de um certo valor A, isso aqui vai dar um resultado B quando? Quando o B elevado nesse valor da raiz, o mesmo número, vai der o resultado A, que é esse número que está aqui dentro. O que significa isso? Só para recordar bem essa desde o começo. Significa, por exemplo, se esse resultado elevado nesse índice dá o número aqui de dentro. Se pegar uma raiz, por exemplo, de raiz quadrada de 25. Ah, todo mundo sabe que é 5. Por quê? Porque esse número, o 5, elevado no índice dessa raiz, opa,
dá o número que está aqui dentro. Recapitulando, então, o 5 elevado no índice da raiz dá o número que está aqui dentro. 5 elevado ao quadrado, que é o índice da raiz, dá os 25, que é o número que está dentro da raiz que a gente quer calcular. E assim por diante. Uma outra forma de pensar isso aqui seria fatorar. E isso aqui a gente vai usar relativamente bastante, né? E já usaram, né? Muito. Como é que eu fatoro o 25? O 25 eu fatoro, divido pelo 5, vai dar 5, por 5 de novo, que dá 1. Ou seja, o 25 é o 5 ao quadrado. Claro que isso aqui é um valor bem simples, né? Então, quando eu tenho o 5 ao quadrado aqui dentro da raiz, o mesmo índice da raiz é a potência do 5, do número. Então, posso simplificar, né, e vai ficar só o número, só a base. Se vocês pegarem, por exemplo, raiz de 60. Como é que eu vou calcular isso aqui? Eu preciso fatorar, né? 60 a gente já sabe que não tem uma raiz quadrada exata. Eu estou falando de raiz quadrada porque é o que mais a gente vai usar agora, nesse momento, né? Mas isso vale para as outras todas, né? Quando eu falo em raiz de 60, eu vou fatorar o 60, fazer aqui no rascunho. 60 por 2 vai dar 30, por 2 de novo vai dar 15. Por 2 não dá mais, porque 15 não dá para dividir por 2, mas dá por 3. 15 por 3 dá 5. 5 não dá por 3, mas dá por 5, então dá 1. Ou seja, esse 60 aqui eu posso reescrever fatorado, tá? Escrever fatorado é escrever o número como a multiplicação de outros números. O 60, então, vai ser 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Então, é aquela história. Eu vou reescrever aqui. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Agora, quem é que pode sair da raiz aqui? Grosseiramente falando, sem sair da raiz. Alguém aí acordado ainda? O 2. O 2 pode sair da raiz, porque o 2 está ao quadrado. Então, o 2 sai da raiz. Repito, é uma linguagem grosseira de falar, mas eu estou calculando, né, aqui a raiz quadrada do 2 ao quadrado. Porque, na verdade, só para ilustrar um pouquinho mais ainda, o que eu tenho uma propriedade das raízes que diz o seguinte, que a multiplicação das raízes é a raiz da multiplicação. Então, eu posso dividir isso daqui em raízes desse jeito. E aí, então, essa daqui eu calculo, vai dar 2. Essas duas eu não posso calcular, porque raiz de 3 não dá número inteiro, raiz de 5 também não. Então, elas ficam ainda se multiplicando. A multiplicação de raízes, eu simplesmente multiplico os números que está dentro. Ok? Tá claro até aqui? Perguntas? Ai, agora eu entendi. Foi todo mundo? Acho que Alguém com sim. alguma... Ficou alguma ponta de dúvida aqui? Porque outro detalhe importante, gente. Quando eu tenho raiz, soma de raízes. Por exemplo, raiz de 2 mais raiz de 3. Isso aqui não dá para juntar. Ok? Não tem como juntar isso aqui. A única coisa que eu poderia fazer, que, quando é soma, quando as raízes são iguais. Então, eu tenho raiz de 2 mais raiz de 2. Raiz de 2, mas essa raiz acaba, grosseiramente, também eu poderia considerar como uma letra lá. Então, eu tenho um x mais um y. X mais y não dá x mais y. Não dá para juntar em uma outra coisa. Quando elas são iguais, aqui seria x mais y, tá? Aqui eu tenho x mais x. Bom, então eu tenho 2x, ou seja, 2 raiz de 2. Mas isso daqui não vai dar raiz de 4. Tá? Tanto que se vocês pegarem lá na calculadora e quiserem conferir, raiz de 2 mais raiz de 2, a gente vai ter 1,40
41, se eu não estou enganado. Mais 1,41 vai dar 2,81. Isso daqui também vai dar 2,81. Mas se eu considerar a raiz do 4, dá 2. Entendeu? Viram como dá diferença de fazer uma coisa e fazer outra? Alguém, por favor? Tá claro isso aqui? Agora ficou claro. Agora tá indo, senhor. Foi? Tá. Outra coisa, acho que de raiz, assim, eu só vou reforçar isso aqui, essa ideia aqui, ó. Pensem aqui comigo. Eu tenho raiz de 2 mais raiz de 2, então eu tenho 1,4 mais 1,4. Estou trabalhando assim muito superficialmente com arredondamento e tudo mais, tá? Mas só para você entender, esse aqui dá 2,8. Se vocês fizerem raiz de 2 mais raiz de 2 e achar que isso dá raiz de 4, raiz do 4 a gente tem certeza que dá 2. Então, notem como isso é diferente do resultado de verdade. Foi? É que nem aqui. Vai ter gente que vai achar que isso aqui vai dar raiz de 5 e outros, ainda para piorar, vão achar que dá raiz de 6, né? Porque, sei lá, eu tô achando que multiplica, não sei o quê. Não, não dá, porque aqui dá 1,4 e aqui dá 1,7, se eu não estou me enganado. Esse aqui então vai fechar em 3,1. Mas raiz de 5, de cabeça não vai, deixa eu ver aqui, raiz de 5 certinho, dá 2,23. E raiz de 6 dá 2,44. Então por isso que não dá, por isso não funciona. Essa soma assim, achar que eu somo os números de dentro ou qualquer coisa assim do tipo. Tá? Bom, gente, qualquer dúvida, interrompa. Tá? Não entendi, de onde é que saiu, por quê? O que o senhor está querendo dizer com isso? Tá? Bom, depois entra aquele conceito importantíssimo que é o que mais tem dado confusão aí, que é o de racionalizar. O que é racionalizar? O racionalizar é uma continha, digamos, um costume que a gente tem de não deixar raiz no denominador, quando eu tenho uma fração. Então, eu tenho lá uma fração, digamos que 5 sobre raiz de 2. Fiz as contas, cheguei nesse resultado. O que eu vou fazer? Eu estou com uma divisão por um número irracional, que é o raiz de 2. Então, a gente multiplica na parte de baixo pela mesma raiz, porque aí raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que dá 2. Foi? Na parte de baixo, eu tenho raiz de 2 vezes raiz de 2, e isso vai dar raiz do 4, porque eu posso, como é multiplicação, multiplico quem está dentro, e raiz do 4 a gente já sabe que dá 2. Bom, o que acontece? Eu não posso simplesmente multiplicar embaixo. Tudo que eu faço embaixo eu tenho que fazer em cima também na multiplicação, para não alterar minha fração. Então, a multiplicação de frações, só para lembrar, é em linha. Então, eu tenho aqui 5 raiz de 2, e esse 5 raiz de 2 eu vou carregar, porque não dá para juntar. Porque a multiplicação de raízes também só multiplica quando elas têm os dois elementos tiverem raiz. Tá? E de mesmo índice. Ok? Então, esse é o processo de racionalização, digamos, simples, que é quando só tem um termo aqui embaixo. Às vezes, pode acontecer que esse número que está aqui em cima ainda dê para simplificar com um denominador novo, coisa assim do tipo. Isso tudo é possível, mas aí é continha que cada vez vocês vão ter que ver se dá para fazer ou não. Pense, se aqui fosse 6 raiz de 3, por exemplo. Por quanto que eu vou multiplicar em cima e embaixo? Raiz de 3. Raiz de 3. Então, eu tenho raiz de 3 em cima e embaixo. Quando eu multiplico 6 raiz de 3, vai dar o quê?
6 raiz de 3. 6 raiz de 3. Não posso juntar. Já vejo ali qual era a mensagem. Aqui, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar Raiz de 9. raiz de 9. A raiz do 9, todo mundo já sabe, vai dar 3. Ah, o 6 e o 3 estão aqui, se simplificam. Bom, então vamos lá, vamos aproveitar. Então vai ficar 2 raiz de 3. Ok? Ficou claro? Professor, uma Agora pergunta. Então, É diga. necessário sempre fazer essa última coisa que tu fez agora? Tipo, eu posso deixar só o 6, o 3 e o 3? Sem simplificar, tu diz? Isso. É que é costume, digamos assim, que a gente possa simplificar o máximo possível. Tá? É costume. Agora, pensem o seguinte aqui comigo. Se vocês pegarem na calculadora e fizerem 6 dividido por raiz de 3, ou fizerem 6 raiz de 3 dividido por 3, ou fizerem 2 raiz de 3, 2 vezes raiz de 3, isso tudo vai dar sempre o mesmo resultado. Tá? Então, se parou aqui, tá certo? Eu, pessoalmente, não desconsideraria. Tá? Só que o que acontece? Às vezes estão fazendo uma questão com gabarito ou com múltipla escolha. E você tem que chegar numa resposta. Então, por isso que quero deixar o mais simplificado possível. Tá claro? Foi, Milene? Sim, obrigada. Nayane. Bom, vou deixar registrado aqui que trocou de turno. Também eu queria só comentar, antes da gente continuar ali, e aí já vamos adiante um pouquinho mais. Letícia Liriel, eu tenho aqui como registro que você... Não, Letícia Liriel não está aí. Maria Eduarda e Maria Joana. É a nossa primeira aula, né? Primeiro encontro síncrono. Sim, Então, o meu é. né? Eu não pude semana passada. Sim, Tranquilo. sim. A minha também. Só- Eu não estava presente nas últimas 2 aulas. Não sei se vocês já viram lá no Moodle, tem o vídeo dos encontros, então, o material, tudo mais. Sim, Então, sim, eu assisti as 2. Só para não se perderem, tá? Tá bem. E aí ali também no segundo encontro síncrono, que foi de quarta-feira, tem a explicação também como é que vai ser a avaliação, como é que a gente que conta e tal. Então aí se tiverem alguma dúvida, vocês me chamem, tá? A gente conversa. Tá bem. Obrigada. Muito bem. Vamos lá. Seguindo. A outra parte que a gente precisa ver, que é da racionalização, que a gente pode chamar de composta, talvez, se acharem. Talvez seria um nome comparando com essa aqui, que seria mais simples. A gente precisa lembrar de um outro detalhe primeiro, que é o seguinte. É um conteúdo bem antigo que vocês vão ver. O conteúdo devem ter visto lá talvez no 7º ano, talvez. Que é o de estar relacionado com aquele outro conceito que eu tinha falado aqui de fatoração. Tá? Só que quando a gente está trabalhando com letras, que é a parte de produtos notáveis. O que é essa ideia de produtos notáveis? Bom, eu tenho um dos produtos notáveis é produto da soma pela diferença. Então eu tenho a soma e tenho uma diferença, uma soma com 2 números e uma diferença com esses mesmos 2 números. Quando vocês fazem essa continha, aqui lembrando tem que fazer o tal do chuveirinho aquele, vocês vão ter a ao quadrado menos AB, aqui vai dar mais AB,
e menos b ao quadrado, certo? Aqui. Então, mais AB com menos AB cancela, vai sobrar A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, o produto da soma pela diferença dá sempre a diferença de 2 quadrados. Ok? Antes só de continuar, uma coisa que eu não posso fazer, gente, aqui em cima, e isso já vai se aplicar para o outro caso também. Se eu tivesse lá 5 raiz de 2, e aí então eu disse, para tirar a raiz eu vou elevar ao quadrado. Tá? Isso não vale. O que eu posso fazer é multiplicar no numerador e denominador de forma o mesmo valor para não alterar a fração. Tá? Bom, voltando aqui. Se vocês tivessem, digamos que 2 sobre raiz de 2 mais raiz de 3. Tá? Tenho aqui uma soma de duas raízes. A gente já falou que não dá para somar, né? Não vai dar raiz de 5, não vai dar, digamos, raiz de 6, sei lá por qual motivo, não tem o que fazer. Tá? Não dá para juntar raiz de 2 com raiz de 3. Seria lá como se eu quisesse somar x com y. Tá? O que eu posso fazer? Bom, a ideia aqui é o seguinte. Isso daqui a gente vai trabalhar depois, lá em números complexos, numa situação bem parecida. Que a gente diz que a gente vai multiplicar aqui, assim como a gente já fez aqui em cima, completando esse produto da soma pela diferença. Então, aqui eu já tenho a soma, ó, A mais B. Aqui seria o meu A, aqui seria o meu B. Correto? Por quanto que eu vou multiplicar, então, aqui em cima e embaixo? Alguém aí? Pelo valor negativo? Pelo quê? A menos B? A menos B, que vai ser, nesse caso, raiz de 2 Menos raiz de 3. menos a raiz de 3. Em cima e embaixo. Igual. Então, vejam aqui o seguinte. Na parte de baixo, que é o principal, que é quem eu vou precisar pensar um pouco mais. Na parte de cima, não, nem tanto, mas vejam aqui. O que eu vou ter? Como resultado, se quiserem fazer num rascunho, dá para fazer num rascunho e depois só traz a resposta para cá. Mas vejam aqui o seguinte, a gente já viu, quando eu faço a multiplicação, produto da soma pela diferença vai dar o primeiro, né, o A ao quadrado, menos o B ao quadrado. Então, na parte de baixo aqui eu vou ter o A ao quadrado. Eu vou deixar bem escritinho aqui depois, não precisa colocar tão explicadinho, tá? E na parte de cima eu só vou copiar. Bom, raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar 2. Porque, né, eu posso cancelar aqui. A raiz do 3 ao quadrado também vai dar 3. Então, eu tenho menos aqui no meio. E na parte de cima eu vou ter 2. Só vou copiar. Nesse caso, a gente vai ver que não vai ter o que fatorar, o que simplificar. Aqui, então, eu vou ter 2, raiz de 2 menos raiz de 3, dividido por 2 menos 3. Menos 1. Menos 1. Aqui, dividido por menos 1, o que eu posso fazer é trocar o sinal, né? Esse menos pode ficar embaixo, pode ficar em cima, pode ficar no meio, tanto faz. E denominador 1 não precisa aparecer. Então, eu vou ficar com menos 2, que multiplica a raiz de 2 menos raiz de 3. E aí, ainda para complicar um pouquinho, eu posso, esse menos aqui pode multiplicar aqui dentro, então só inverteria a ordem. Né? Eu ficaria com 2, raiz de 3 menos raiz de 2. Aí trocaria o sinal do raiz de 2 do raiz de 3. Seria
Mais ainda uma forma simplificada de resolver isso daí. Foi, gente? Tá claro? Que parte que não ficou claro? Se tem alguma ponta de dúvida, já falem agora. Vamos lá, rapidinho. Complicou muito agora? Acho que foi também. Não, É, eu consegui me foi, senhor, lembrar. foi. É, Como é que é? Qual é a parte? Manu? Não, eu disse que acho que eu consegui me lembrar, mais ou menos, do A conteúdo. ideia é sempre trocar o sinal aqui do meio. Se está mais, eu multiplico com ele negativo. Se está menos, eu multiplico com ele positivo. Tá? Troca o sinal do meio. A multiplicação vai ficar sempre nesse formato A mais B, A menos B. Pode ser o contrário, né? A menos B vezes A mais B. Não faz diferença qual é o primeiro, se é o positivo ou negativo. E aí, com isso, eu vou ter o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. E com isso, eu posso cancelar as raízes. Professor, pergunta aqui. Por Diga. que vai ficar menos ali? É mais e menos, né? Aí tu vai usar aquela regra de sinal? Onde? Aqui? Tu diz aqui no meio? Por que Isso. aqui no meio fica menos? É. Por esse motivo aqui, ó. Quando eu faço essa multiplicação de A mais B por A menos B, no resultado, me dá isso daqui, ó. A ao quadrado menos o B ao quadrado. Se quiser, na dúvida, não sei se não vai ficar muito poluído aqui. Vou colocar aqui numa próxima página aqui. Pensa o seguinte, eu teria lá raiz de 2 mais raiz de 3, que multiplica raiz de 2 menos raiz de 3. Até ali todo mundo tá ok, né? É só de como sai daqui. Eu multiplico aqui com o chuveirinho. Então eu vou ter raiz de 2 vezes raiz de 2, raiz de 4. Raiz de 2 vezes menos raiz de 3, menos raiz de 6, certo? Que eu posso multiplicar os números que estão dentro. Raiz de 3 vezes raiz de 2, mais raiz de 6. E raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Mais com menos, menos. Raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9. Então, esse cai fora, né, com esse se cancelam. Aqui, raiz de 4, 2, menos a raiz do 9, 3. Portanto, fica aquele menos 1 lá. Ah, tá, entendi. Obrigada, então. Foi todo mundo? Alguma dúvida, gente? Podemos passar adiante? Aqui pode. Sim. Ajudou? Clareou? pode seguir, você Ajudou tá tudo certo, bastante. deu uma clareada boa. Deixa eu pegar aqui, então. Aqui nós temos a lei dos senos. Por que será que a gente chama lei dos senos? Né?
Só queria, deixa eu ver aqui só um segundo, uma ilustração para a gente localizar. Eu queria até recortar isso aqui, deixa eu ver assim então. Veja aqui então, pessoal, seguinte. A lei dos senos diz assim, volto a só recordar aquilo que eu tinha comentado, que é, eu não vou demonstrar a lei dos senos, tá? Vocês têm já lá no material. Mas eu quero comentar como se aplica, esse vai ser o nosso foco. Então, a ideia é o seguinte, vocês têm aqui um triângulo, e aí um primeiro detalhe muito importante. Até aquele conteúdo que nós trabalhamos na semana passada, na aula passada, ele era somente para triângulos retângulos. Tá? Obrigatoriamente tinha que ter o ângulo reto. Agora, essa parte do conteúdo ela é chamada de triângulos quaisquer. O que significa isso? Não precisa ser um triângulo retângulo, pode ser qualquer triângulo, vai valer essas propriedades que a gente vai estar trabalhando agora. Ok? Bom, diz o seguinte, então, na lei dos senos, que o A dividido pelo seno de A. O que é esse Azinho? O que é o seno de A? Não, que isso. Calma, vocês vão ver que isso aqui é uma barbada. O A, aqui, esse A minúsculo, que é o A do numerador, é o tamanho desse segmento, dividido pelo seno desse ângulo aqui, o ângulo que está em frente a ele. Agora aqui não tem mais aquela ideia de hipotenusa e catetos, né, porque isso aí só se aplica a triângulo retângulo. Mas a gente pode entender, pode pensar que é a divisão do segmento pelo seno do ângulo oposto a ele, desse segmento. Agora, se eu pegar esse ângulo, esse lado aqui B, dividido pelo seno desse ângulo que está aqui em frente ao segmento B. E da mesma forma, o C, segmento C, dividido pelo seno desse ângulo em frente. Ah, mas como é que a gente vai trabalhar com 3 ou com 4 igualdades? Até mais um outro detalhe, que é o seguinte. Existe um círculo, que eu vou tentar colocar aqui, que passa pelos... Ah, mas eu vou apagar assim. Não vai rolar, então. Tem um círculo que passa por esses vértices. A, B e C. Não é muito simples de acertar aqui o centro. Mais ou menos isso aqui, né? Ele passa lá no C, passa no A. Ver se deu um pouquinho menor aqui, ele passa no B também. Mais ou menos isso aqui. Esse círculo passa no A, passa no B e passa no C. E esse círculo tem um certo raio aqui. Ele vai ter um centro, digamos que mais ou menos aqui.
Eu não posso usar Pitágoras porque o triângulo não é retângulo. E Pitágoras só se aplica no triângulo retângulo. Certo? Esse é Mas e se dividir no meio, vira um triângulo retângulo, não? Vamos ver aqui. Mas acho que nem dá, porque teria que dividir depois o de baixo C por 2. Assim, ó, essa questão da divisão, ele falhou, mas vocês vão ver que a lei dos cossenos depois, ela é uma ampliação do teorema de Pitágoras. Dizem até as más línguas que o Pitágoras pegou a lei dos cossenos e reduziu e aplicou ao triângulo retângulo, e então a gente usa só essa parte, não amplia, acaba não ampliando tanto, né? Vocês vão ver, vão chegar lá. A demonstração disso daqui, gente, é nada mais, nada menos do que fazendo essa divisão que eu não vi quem é que tinha comentado ali sobre fazer a divisão do triângulo, tá? Essa demonstração aqui dessa lei, a gente chega através disso também. Se eu dividir aqui, faço uma divisão de cá para lá, e aí divido um outro aqui, também vai dar, e se eu dividir aqui também em triângulo retângulo, a gente chega nessa fórmula, que é mais fácil, bem mais fácil aplicar simplesmente a fórmula do que ficar dividindo, fazendo e acontecendo. Tá? Vejam aqui então o seguinte. Deixa eu pegar um exemplo aqui. Se vocês têm aí no material, se eu consigo copiar. Não vai esse texto. É capaz de a gente conseguir. Deixa eu pegar a figura. Alguém poderia já aproveitar e ler esse texto aí para nós, em voz alta, no microfone? Eu posso ler? Então, por favor. Uma empresa de fornecimento de energia, ao instalar a rede elétrica em uma fazenda, precisou colocar 2 postes em lados opostos de um lago para permitir a passagem da fiação. Com isso surgiu um pequeno problema. Para fazer o projeto da rede, seria necessário saber a distância entre os postes e a presença do lago impedia a medição direta dessa distância. Um dos engenheiros posicionou-se em um local onde era possível visualizar os 2 postes e medir a distância entre eles. Com um aparelho apropriado, o teodolito, ele mediu o ângulo entre a linha de visão dele e os postes, obtendo 120 graus. Um auxiliar mediu a distância entre o engenheiro e o poste mais afastado e obteve 100 metros. Outro auxiliar mediu o ângulo entre a linha do poste mais próximo do engenheiro e a linha entre os postes, obtendo 45 graus. Com essas informações, o engenheiro ficou satisfeito, pois ele já conseguiria calcular a distância entre os postes. Como isso é possível? Então, veja. Aqui está o desenhozinho, tá, do problema, e aqui está a interpretação, digamos, geométrica dele, a ilustração. Com esses dados, né, o ponto A e o B seriam os pontos, o lugar dos postes. Obrigado, Manu. Aqui o ponto O seria onde o engenheiro se deslocou. Aqui está o ângulo 120 graus, aqui está o ângulo 45, os 100 metros que foram medidos, e aqui está esse aqui é o segmento que a gente quer descobrir, o segmento D. Está claro isso? Perguntas até aí? Por enquanto tá tranquilo. Tá, então vamos lá. Por favor, já deixe calculadora aí, megapostos.
Sem falar em estarem copiando e a gente ir adiante. Bom, vamos ver aqui então o seguinte. Então, eu tenho aqui 100 metros, tenho o lado que mede D, e tenho esse outro lado aqui, que não me interessa muito, porque é o que vai de um poste até onde o engenheiro estava. Temos de ângulo 45, 120, e quanto que daria esse ângulo aqui? Tem alguém aí ainda? 180? Não, né? O que é 180? 180, não é? Hã? A soma é 180, A não soma, é? eu dos, sou a meio- soma dos três tem que dar 180. Quanto que a gente já tem aqui? 170? Ah, foi que eu somei aqui rapidinho. Bem rapidinho, né? 165. 165 tem aqui. E falta então, como a Natália tinha colocado ali também, De manhã. 15. 15 graus. A gente vai precisar desse aqui? Não sei, mas vamos deixar ali. É só para aproveitei para lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Então eu tenho 120, 45 e 15. Bom, recordando aqui a lei dos senos, é um segmento dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, é um segmento. Então, se eu pegar o 100, quem é o ângulo oposto ao 100? Ângulo, tá? Não é segmento. Quem é o ângulo oposto a esse lado que mede 100? 45? 45. Vamos tentar colocar aqui numa outra cor, só para deixar bem claro isso. O 120 é oposto ao 45. E o D é oposto de quem? De que ângulo? Ao 15? Não sei. Ao 120? Não sei. Tá, Milene, só acompanha comigo. Só um pouquinho. Presta atenção aqui. Pode deixar aberto o microfone. Ângulo oposto nunca toca no... Quer dizer, lado oposto nunca toca no ângulo. É que eu achei que o B era esse, o D era esse outro aqui, do 120 e o 45. Aqui no meio? Entendeu? Eu não tinha visto aqui, o B ali. tá? O D. Então, quem é o ângulo oposto ao D? O 120. O 120. Só para destacar mais um pouquinho. Se o D toca aqui no ângulo de 15 e toca no ângulo de 45, ele não pode ser oposto a esses dois, tá? Só para aproveitar e dar essa dica. Então, ele é oposto ao 120. O que nós vamos ficar, então, aqui? Segmento, ou seja, 100, dividido pelo seno do ângulo oposto, então, seno de 45, é igual ao outro segmento, D, dividido pelo seno do ângulo oposto, seno de 120. Foi? Todo mundo aqui? Perguntas, gente? Estão todos acordados ainda? Acho que não, metade já foi dormir. Ou tá tomando café, pelo menos. Não era mais fácil usar uma fita métrica, talvez? Assim, Só que tu tem que atravessar pensa na situação problema, que era de atravessar um lago, um açude. Como é que tu vai fazer para atravessar um açude para medir? Em linha reta, ainda tem mais esse detalhe, né? Então, esse que é o Depois problema. deixa em linha reta, tu vai pela volta do Compra açude. com sobra, vai né? por fora ali, ó. O teu Na desenho dúvida- validava. Exatamente, concordo. A gente é mais inteligente que os caras lá, então. Concordo aí. Na dúvida, Mas compra aonde com... que vai achar uma fita métrica com mais de 100 metros? Tem tudo isso. Na dúvida, compra com sobra e pronto. É o verdadeiro aquele arredondamento. Não, mas são situações. Mas vamos pensar aqui. Até agora. Foi? Tá claro? Todo mundo? Alguém tem alguma dúvida da aplicação? Primeiro, vamos aproveitar e recapitular da aula passada.
Identifica os elementos. Todo mundo identificou quem são os elementos, quem são os lados, quem são os ângulos? Identifica os elementos. Ok? Uhum. Todo mundo? Tem alguém que não conseguiu identificar quem é que é oposto a quem? Reforça aquela ideia. O lado que toca nos ângulos não pode ser oposto a esse ângulo. Tá? Então, se eu pegar o lado aqui de 100, ele toca no ângulo de 120 e toca no ângulo de 15. Então, ele não pode ser oposto a nenhum desses dois. Então, ele obrigatoriamente ele é oposto ao terceiro, né, que é o 45. Tá? Então, identifica os elementos. Aplica a fórmula. Todo mundo conseguiu aplicar a fórmula, entendendo o que é que está sendo feito? Alguém tem alguma ponta de dúvida nisso daí? Professor, eu fiquei com Diga. uma dúvida rapidinho. Por que tu não usou o ângulo de 15 e usou os outros dois? Porque o de 15, ele é oposto a esse lado aqui, mano, ó, esse lado OB, Ah, tá, entendi. Não tem tá? nada, não tem Que como ele dar. não me interessa aqui nesse sentido, tá? Tá, entendi. Mas valeria também, se eu colocar uma outra variável aqui, tenho como descobrir. Se eu colocar aqui um X, digamos assim, posso usar e posso descobrir quanto que ele vale. Tá. Professor, mas não é Entendi. necessário colocar outra variável? A princípio, não. Tá. Por que tu disse? Não, não só para saber, senhor. Não, o exercício só está nos perguntando quanto que mede esse segmento D. Tá? Então, não preciso descobrir quanto que mede aquele outro lá. Tá? Então, recapitulando. Identifico quem são os elementos. Aplico a fórmula. Tá? Certinho. Todo mundo nesses dois passos? Foi. Até aí tudo bem. Tá. Agora eu vou resolver. E agora aqui, por exemplo, vocês vão precisar usar a calculadora, porque a gente ainda não sabe como calcular o seno de 45. Quer dizer, o de 120. O de 45 a gente até já sabe, né? Quanto que dá o seno de 45, gente? Raiz Dá de um. 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Isso aí. A tangente de 45 dá 1. Então, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. E o seno de 120, se alguém puder calcular. Talvez os enunciados já possam vir com esses dados. Né? É 0,5806. Eu acho que é essa raiz de 3 sobre 2, mesma coisa, né? Confere, por favor, menino. O que é a pergunta? O que é? Esse teu resultado não dá a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2? Calma aí, que eu vou ver se eu sei fazer. Não sei direito. Não sei fazer na calculadora assim, sou meio burra, eu acho. Não diga Eu isso. tentei também, não consegui. Também não consegui. Quanto que tu achou o seno de 120? Calma aí, que eu vou fazer de novo. Eu achei 1,5 negócio ali da raiz de 3, acho que era. Ai, eu lembrei já. 0,5806. Não. O teu tá em outra unidade, Milene, tem que É em cuidar. grau, né? Ou É em grau, tem Tá, em graus. então é Em grau. 0,6. 8,6. É, É isso aí. o 0,8660. Isso, que é a mesma coisa que o raiz de 3 sobre 2. Depois a gente vai ver por que dá esse mesmo resultado, tá? Não se preocupe. Bom, então o que vai acontecer agora aqui? Bom, vou tentar escrever aqui. Então, tem divisão
tem uma multiplicação aqui, quer dizer, uma equação, e aí essa equação vai fazer com que eu multiplique em x, tá? Então, eu vou ter raiz de 2 sobre 2 vezes o d, certo? Raiz de 2 sobre 2 vezes o d, e o 100 vezes raiz de 3 sobre 2. Foi todo mundo aqui? Foi. Bom, posso cancelar esse 2 desse lado com esse 2 desse lado, que os dois estão dividindo, né? Seria a mesma coisa que multiplicar por 2 dos dois lados. E o d, então, eu vou passar essa raiz para o outro lado dividindo. Então, eu tenho 100 raiz de 3 dividido por raiz de 2. Como é que eu racionalizo isso aqui? Repete. Como é que eu racionalizo? Como é que eu resolvo isso daqui ainda? Como é que eu simplifico? Repete a raiz de baixo. Por Isso. 2, isso aí. Vou multiplicar aqui por raiz de 2 e por raiz de 2. Né? Em cima e embaixo da mesma forma. E aí, então, eu vou ter que o d vai valer 100 vezes raiz de 3 vezes raiz de 2. Dá quanto? Raiz de 6. Raiz de 100. Raiz de 6. E raiz de 2 vezes raiz de 2? 2. 2. Aqui eu ainda posso simplificar. Né? O 100 com o 2, dividindo. Aí o 6. O 6 deixa quietinho dentro da raiz. 50 raiz de 6. Tá aí o resultado. Posso resolver isso aqui? Pode, até pode. Calcula a raiz de 6 e multiplica por 50. Pergunta, gente, o que não ficou claro? Recapitulando, três passos, né? Primeiro, identificar os elementos. Segundo, aplicar a fórmula. E terceiro, resolver. Quais são os passos que deram confusão? Quais são as dúvidas que vocês ficaram? Acho que deu para entender, professor. Tá Deu tranquilo, para só. entender bem mais assim. Eu acho que se pegar um exercício agora, eu acho que eu consigo dar um jeitinho de fazer. Até dar um jeito. Até dar um jeitinho. É aquilo, a gente até dá um jeitinho, mas não garante nada. Exatamente. Como assim? Poxa. Bom, gente, ficou alguma dúvida? Deixa eu só recapitular aqui, ver uma coisinha aqui. Eu não sei para os outros, mas para mim essa questão da raiz assim que eu tinha mais dificuldade assim já conseguiu dar uma boa clareada já. Ótimo. Como resolver o cálculo assim com raiz, eu acho que já deu para dar uma boa entendida, já bem melhor do que antes. Ah, que bom, ótimo. Só vou pegar mais um exemplo e a gente já encerra, tá? Só para não ficar só num exemplo, num exercício sobre conteúdo. Esse daqui agora. E aí na aula, na quarta-feira, a gente trabalha com a lei dos cossenos. Vejam aqui. O que a gente tem aqui? Eu tenho os três lados, x, x e 6. Tenho dois ângulos, os três ângulos, né? Alfa, alfa e 120. Já que ele é um triângulo isósceles, eu tenho dois lados iguais e, por consequência, os dois ângulos também iguais. Pergunta agora importante aqui. Como é que eu posso identificar os elementos que eu tenho aqui? Por favor, até deixem aí o microfone aberto. Se possível, o pessoal que não falou na aula de hoje, eu gostaria de ouvir um pouquinho também. Tá? Não que os outros não possam falar, mas que os demais também falem. Se eu pegar o lado de 6, tá? Que mede 6 centímetros aqui, quem é o ângulo oposto? 120. 120. Vou deixar aqui marcado.
Esse daqui é o oposto lá. E se eu pegar o lado que mede x, o ângulo oposto, por consequência, vai ser... Isso. Alfa aqui, tá? Tanto desse quanto para esse. Porque, nesse caso, o enunciado está dizendo que eles são isósceles, tá? Não é que seja uma regra, mas por causa disso. Bom, então eu identifiquei os elementos. Correto? Todo mundo? Lado e ângulo oposto. Lado e ângulo oposto. Lado e ângulo oposto. Claro, todo mundo? Ou tem alguma ponta de dúvida? Acho que sim. Tá. Tudo certo, professor. Bom, vamos lá então para a fórmula. O que diz a fórmula? É o lado dividido pelo seno do ângulo oposto. Então, lado 6 dividido pelo seno do ângulo oposto. Seno de 120. E aqui então eu tenho x dividido pelo seno de alfa. Que aqui tem um detalhe muito importante ainda que a gente precisa considerar. Porque o enunciado está pedindo, calcule a medida dos lados. Tá? Até porque, vamos recapitular aquela ideia de que dos ângulos a gente consegue, né? O que a gente tem de informação de ângulo? Que a soma dos ângulos internos de um triângulo dá 180. 180. 180. Então eu tenho 120 mais alfa, né? 120, alfa e alfa, tem que dar 180. Então eu vou ter aqui 2 alfa, vai dar 180 menos 120, ou seja, 60. E o alfa vai valer, então, 30. Certo? Isso, Natália. Certinho, beleza, todo mundo? Então, 30 aqui e 30 aqui. Aqui, então, eu já vou aproveitar, então, no lugar do alfa, já vou usar quanto que ele vale. 30. Bom, agora eu só tenho uma variável, que é a variável x. Certo? Todo mundo? Sim. Alguém está perdido no meio do caminho aí? Saiu para tomar Professor, café? para chegar ali Tá no tranquilo. alfa igual a 30 graus, eu não fiz essa continha na minha... Eu fiz cabecinha, né? Muito Tá. inteligente que sou. E Enfim. se um dia tu precisar demonstrar isso ou entregar numa folha, tu vai cortar a cabeça e colocar na folha? Não, é que, tipo, eu penso... Eu não sei se pode dar o resultado diferente, mas eu peguei, tipo, se todos os lados do... Ali, todos os ângulos do triângulo vão somar 180, e ali já tem 120, falta 60. E aí, divididos por 2, 30. Isso. É que aqui eu, digamos, escrevi esse teu pensamento aí. Aí, Só- mas precisa mostrar no exercício ou... Não, só às vezes convém te fazer a continha para não ter perigo de se confundir num número, né? Mas claro, nesse tipo de conta são números redondos, talvez não chegue a gerar problema, né? Mas tá bem, tranquilo. Tá bom. Obrigado. Agora aqui para fechar, gente. Seno do 120 a gente já tinha lá, né? Raiz de 3 sobre 2. X sobre seno de 30. 1,5. 1,5. Isso aqui, gente, seno, cosseno de 30, 45, 60, todo mundo, ó, na cabeça e na ponta da língua. E guardado no coração. Agora aqui, tem essa equação aqui, vou multiplicar cruzado. Então, eu vou ter raiz de 3 sobre 2 que multiplica x e 6 que multiplica 1,5. Aqui eu posso cancelar o 2 com 2. Esse raiz de 3 está multiplicando, vai passar dividindo, então eu vou ter x igual a 6 dividido por raiz de 3. O que eu tenho que fazer aqui? Botar raiz de 3. Isso, racionalizar por raiz de 3. Então, tenho 6 raiz de 3 dividido por 3, né? Que vai dar raiz de 9, 3. Aqui ainda posso simplificar. 2 raiz de 3. Esse é o resultado, então, do tamanho desse segmento. Aqui mede 2 raiz de 3.
E esse outro lado aqui mede quanto? 2 raiz de 3. 2 raiz de 2 3. raiz de 3. Também. Certo? Pergunta, gente. Só agora que eu tô começando a entender, tá ficando tão mais, entre aspas, fácil de fazer. Não, isso é parte do processo. Tomara que continue assim. Essa é a nossa ideia. Aí, se não tiver, se no meio do caminho, escutem bem, gente, tiver uma pedra para dizer assim, ué, mas meio que trancou, estava vindo bem até ali. Vocês parem e digam, professor, deu uma pedra no meio do caminho. Não está tão claro como estava antes. Tá? E aí, então, a gente tenta arredondar esse processo aí. Bom, gente, era isso por hoje. Tá? Espero que dê tudo certo aí, que vocês já têm a lista de exercícios 2, tá, lá disponível. De novo, para ser entregue até a noite do domingo que vem. Nessa lista tem alguns que os exercícios já envolvem tanto o triângulo, a lei dos senos, quanto a lei dos cossenos, tá? Então, se vocês tentarem fazer algum e não der certo, não conseguir, acharem muito complicado, pode ser porque está tratando de lei dos cossenos que a gente ainda não viu. Mas a gente vê na quarta-feira. Ou se quiserem, assim, aproveitar e dar uma folguinha e começar a fazer o exercício a partir de quarta, seria uma possibilidade. Mas eu daria a sugestão, se vocês não quiserem arriscar com a lista, que peguem um exemplo aí, um exercício qualquer aí da internet, aí no Google, sobre lei dos senos e tentem resolver, tá? Que eu acho que seria bem interessante, bem importante. Foi, gente. De minha parte era isso. Se tiverem alguma dúvida, estou aí à disposição. Isso, Rochelle. Aquele 2R como se tivesse uma circunferência externa no triângulo, tá? E aí o raio daquela circunferência, na verdade o diâmetro, né, vai também poder ser igualado nessa lei dos senos, tá? A gente tem alguns exercícios que talvez sejam interessantes aí, mas a gente não acaba não usando muito. Eu posso, para a próxima aula, a gente já pode até ver um exercício que envolva isso. Tá? Mas a ideia sempre é que vocês vão usar duas equações, né? Apesar de ali ter 4 termos, né? A sobre seno de A igual a B sobre seno de B, igual a C sobre seno de C, igual a 2R, mas a gente, das 4, a gente trabalha sempre 2 a 2. Tá bom, Sor. Beleza? Obrigado pela aula. Tchau, Valeu tchau. pela aula, Sor. Valeu, gente. Obrigada pela Obrigado. Uma boa aula. semana. Tchau. Boa semana. Tchau, professor. Obrigada pela aula.